Tem uma frase que resume um dos maiores perigos que você vai enfrentar na vida, e não é falta de dinheiro, nem falta de oportunidade. É se associar com a pessoa errada, achando que ela é inofensiva. Um historiador italiano chamado Carlo Cipolla passou anos estudando esse problema e chegou numa conclusão que parece piada, mas é assustadoramente séria. A pessoa estúpida é mais perigosa que o bandido. E se você não aprender a identificar ela a tempo, ela vai te custar caro, mesmo sem querer nada de você. Cipolla era professor de História Econômica e, num certo momento, escreveu um ensaio despretensioso chamado As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Não era sobre falta de inteligência acadêmica. Era sobre um tipo específico de comportamento que ele definiu com uma precisão cirúrgica. Pessoa estúpida é aquela que causa prejuízo a outra pessoa ou a um grupo, sem obter vantagem nenhuma para si mesma, e às vezes até saindo prejudicada também. Repara na definição. Não é sobre burrice de QP. É sobre alguém que destrói valor para os outros, sem sequer ganhar algo com isso. A primeira lei que ele propõe é a mais desconfortável. Você sempre subestima a quantidade de pessoas estúpidas ao seu redor. Sempre. Não importa quanto você já tenha se decepcionado com gente assim, sua estimativa mental de quantas pessoas estúpidas existem no seu círculo, no seu trabalho, na sua cidade, está errada. Sempre para menos. Porque a mente tenta acreditar que a maioria das pessoas age com alguma lógica mínima, mesmo quando a experiência mostra o contrário repetidamente. A segunda lei complementa isso de um jeito ainda mais incômodo. A probabilidade de uma pessoa ser estúpida não tem relação nenhuma com nenhuma outra característica dela. Não importa se é rica ou pobre, formada ou não, bem-sucedida ou não. Estupidez, no sentido que Cipolla define, atravessa todas as classes sociais, todos os níveis de instrução, todas as profissões, na mesma proporção. Isso significa que você não pode se blindar simplesmente cercando de gente de sucesso. Sucesso financeiro e comportamento destrutivo com o próximo não são coisas mutuamente excludentes. E é aqui que a maioria das pessoas erra na leitura desse fenômeno. Elas associam estupidez com falta de instrução e passam a vida achando que estão protegidas só porque convivem com gente formada e bem-sucedida. Só que a leitura de Cipolla é justamente o oposto. Você vai encontrar esse comportamento destrutivo em salas de reunião de alto escalão, em famílias estruturadas, em ambientes que parecem sofisticados na superfície. O filtro social não impede esse tipo de dano. Só disfarça ele por um tempo, até o prejuízo aparecer. Antes de continuar, isso que eu acabei de te mostrar é só uma parte do que ensino no mapa do desenvolvimento. Lá dentro você encontra um passo a passo completo, com exercício prático para aplicar no mesmo dia, sem enrolação, sem teoria solta. O link está na descrição, é só clicar. Voltando. Para explicar como identificar esse tipo de comportamento, Cipolla criou uma forma simples de categorizar as pessoas com quem você interage, baseado em duas perguntas. Essa ação beneficia a própria pessoa? E essa ação beneficia ou prejudica quem está ao redor dela? Cruzando essas duas respostas, você chega em 4 tipos. O primeiro é o inteligente. Age de um jeito que beneficia ele mesmo e também beneficia quem está por perto. É o tipo que você quer ter por perto, porque toda interação tende a gerar ganho mútuo. O segundo é o bandido. Age de um jeito que beneficia só ele, à custa de prejudicar os outros. É perigoso, mas é previsível, porque você entende a lógica dele, ele quer alguma coisa, e você sabe se defender de alguém que tem um objetivo claro. O terceiro é o ingênuo. Prejudica a si mesmo para beneficiar os outros sem necessidade. E o quarto, o mais perigoso de todos, segundo Cipolla, é o estúpido. Causa prejuízo aos outros sem ganhar absolutamente nada com isso. Nem sequer tem um objetivo por trás. Só destrói, por impulso, por falta de consciência das consequências ou pela simples incapacidade de calcular o efeito das próprias ações.
E é justamente essa ausência de objetivo que torna esse comportamento tão difícil de prever, e por isso tão perigoso. Contra o bandido, você consegue negociar e se blindar, porque a lógica dele é compreensível. Contra o estúpido, não existe negociação possível, porque não existe lógica nenhuma orientando a ação dele. Ele pode causar um prejuízo enorme por puro descuido, numa decisão de segundos, sem nem perceber o tamanho do estrago que deixou para trás. A quarta lei que Cipolla propõe é talvez a mais aplicável na sua vida prática. Pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder de destruição das pessoas estúpidas. Sempre. Você acha que consegue lidar, que é só uma pessoa chata, que não vai afetar tanto assim. E, repetidamente, subestima o tamanho do estrago que essa associação pode causar. Um sócio que toma decisões por impulso pode quebrar um negócio de anos em uma tarde. Um parceiro que não calcula consequências pode destruir uma relação sólida por um comportamento sem propósito nenhum. Um funcionário que age sem pensar pode gerar um prejuízo que nenhum plano de contingência previu. E a conclusão final de Cipolla é direta. Conviver ou se associar com esse tipo de comportamento sempre acaba sendo um erro caro. Não importa o quanto você acha que vai conseguir contornar, prever ou administrar. A recomendação prática que sai dessa análise inteira não é aprender a lidar melhor com esse tipo de pessoa. É aprender a identificar rápido e reduzir ao máximo o tempo e a proximidade que você mantém com ela. Só que identificar isso exige um exercício de honestidade que a maioria evita. Olhar para os próprios padrões de decisão também. Porque a linha entre agir com propósito e agir de forma destrutiva sem perceber é mais fina do que parece. Toda vez que você toma uma decisão movido só por impulso, sem calcular o efeito nos outros e sem sequer ganhar nada real com isso, você está, naquele momento específico, dentro do quadrante mais perigoso da própria matriz. Ninguém é estúpido o tempo todo, mas praticamente todo mundo já foi, em algum momento específico, sem perceber. Isso muda a forma de aplicar esse conceito na sua rotina. Primeiro, antes de qualquer decisão importante, principalmente as que envolvem outras pessoas, pare e pergunte: essa ação vai me beneficiar? E vai beneficiar ou prejudicar quem está do outro lado? Se a resposta for, só vai prejudicar, e eu nem ganho nada com isso, você está prestes a cometer exatamente o erro que Cipolla descreveu. Segundo, observe padrões, não episódios isolados. Todo mundo erra uma vez. O problema é quando o padrão se repete, decisão após decisão, sempre destruindo valor sem propósito nenhum por trás. E terceiro, o mais importante na prática, proteja seu tempo e sua energia das pessoas que já demonstraram esse padrão repetidamente. Não é sobre julgar caráter alheio com crueldade. É sobre reconhecer que, segundo a própria lógica que Cipolla descreveu, tentar mudar ou administrar esse comportamento raramente funciona. E o custo de continuar exposto a ele tende a crescer, não diminuir, com o tempo. Reduzir proximidade, nesse caso, não é frieza, é preservação do que você está construindo. No fim, o que esse estudo inteiro ensina é uma forma mais realista de olhar para o mundo ao seu redor. Não dá para evitar completamente esse tipo de comportamento, ele existe em toda parte, em qualquer nível social. Mas dá para ficar mais rápido em identificar, mais disciplinado em manter distância, e mais honesto ao observar os próprios padrões antes de julgar só os dos outros. Existe ainda um detalhe que Cipolla destacava e que costuma passar despercebido. Quanto mais poder ou influência uma pessoa acumula, maior o estrago que o comportamento destrutivo dela pode causar quando ela cai no padrão que ele descreveu. Não é a mesma coisa um funcionário júnior tomar uma decisão por impulso e um sócio ou líder tomar essa mesma decisão. A posição amplifica o efeito. Por isso, quanto mais próximo alguém estiver do centro das suas decisões importantes, sócio, parceiro, pessoa de confiança no trabalho,
mais peso esse critério de avaliação deveria ter, e não menos, como normalmente acontece. E existe uma armadilha comum nessa jornada. Depois de aprender esse conceito, é fácil cair na tentação de rotular qualquer pessoa que discorda de você ou que comete um erro pontual. Isso não é o que Cipolla propunha. O critério não é discordância, nem erro isolado. É o padrão repetido de causar dano sem propósito, sem ganho, sem aprendizado entre uma vez e outra. Usar esse conceito com honestidade significa aplicar o mesmo rigor para observar os próprios padrões antes de apontar para os dos outros. Quem usa esse filtro só para julgar terceiros e nunca para se autoavaliar, provavelmente já está mais perto do quadrante perigoso do que gostaria de admitir. Se você chegou até aqui, comenta atenção. Se esse conteúdo fez sentido para você, o mapa do desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link está na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!